A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 120. A nossa aula hoje nós vamos falar sobre o perigo das heresias e a nossa aula de hoje também vamos falar sobre a segunda epístola de Pedro. Então nós vamos aqui, em primeiro lugar, falar sobre, de maneira geral, sobre o que estava acontecendo nesta época, né? Que deu origem aí a essas epístolas, segunda de Pedro, a epístola de Judas e as três epístolas de João, que foram epístolas escritas para combaterem algumas heresias que estavam infiltrando na igreja naquela época. Então, nos últimos 40 anos do século I, da era cristã, as igrejas eram afligidas pelas heresias. As heresias não eram coisas novas ou inesperadas. A controvérsia judaizantes afligiu Paulo durante todo o seu ministério. Entre os coríntios, por exemplo, tinha quem afirmava que não existia a ressurreição dos mortos, conforme Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Nas cartas a Timóteo e a Tito, Paulo deu ênfase à ortodoxia doutrinária, ou seja, o pensamento correto acerca da doutrina cristã, predizendo que alguns se afastariam da fé, ouvindo espíritos sedutores e doutrinas demoníacas, conforme ele cita, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 5 cartas, a segunda epístola de Pedro, a epístola de Judas, a primeira, segunda e terceira epístolas de João foram escritas para combater as heresias dentro da igreja. Todas são matizadas pelos perigos dos tempos que ameaçavam a igreja pela sutil infiltração do paganismo no seu pensamento, não menos do que pelos ataques frontais da perseguição externa. As datas de composição são incertas, mas todas pertencem ao período posterior a 60 depois de Cristo. Então nós vamos, a partir de agora, falar sobre a segunda epístola de Pedro. O pano de fundo, essa carta foi a última obra de Pedro, enviada cerca de 65 a 67 depois de Cristo, de Roma, pouco antes da sua morte, conforme a gente pode ver lá no capítulo 1, versículo 14 da segunda de Pedro. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Às igrejas com as quais ele comunicou na sua primeira carta, que foram as igrejas do norte da Ásia Menor, nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, e Bitínia. O perigo que as igrejas enfrentavam era o da dúvida e dos erros resultantes dos falsos ensinamentos daqueles que se intitulavam seus dirigentes. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. A natureza desse desvio não foi completamente esboçada. Parece ser a negação da redenção e senhorio de Cristo, conforme 2 de Pedro 2:1, um abandono dos padrões morais e uma imposição de pontos de vista pessoais que acompanhava a ignorância espiritual, conforme 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. 2 de Pedro é um estímulo à fé leal e um encorajamento quanto à expectativa da vinda do Senhor. Vamos aqui para o conteúdo da segunda epístola de Pedro. Enquanto o tema de 1 de Pedro é o sofrimento, o de 2 de Pedro é o conhecimento. Pedro queria mostrar que a resposta à falsa sabedoria é a sabedoria verdadeira. A ideia de saber e conhecimento ocorre 16 vezes, 6 vezes das quais com respeito ao conhecimento de Cristo.
Esse tema recorrente unifica a epístola e dá progressão ao pensamento. Como mostra o esquema que se segue, a epístola é dividida em 3 seções principais: a natureza do verdadeiro conhecimento, o perigo de abandonar o conhecimento, a esperança no verdadeiro conhecimento, conforme o esquema que a gente vai ver da segunda epístola de Pedro a seguir. Então nós temos aqui o esquema da epístola, né? Onde nós vamos falar aí sobre essas 3 principais divisões, né? A natureza do verdadeiro conhecimento, o perigo de abandonar o conhecimento e a esperança no verdadeiro conhecimento. Então, o tema da segunda epístola de Pedro é o verdadeiro conhecimento de Deus. Há aqui uma saudação de Pedro logo no início, no capítulo 1 e no versículo 1, onde fica bem claro que essa carta é uma carta geral, não é dirigida a nenhuma igreja específica. O versículo 1 pode sugerir que os leitores eram gentios, visto que Pedro ressalta que eles receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Talvez isso seja uma referência aí aos gentios daquela igreja. Então, a primeira divisão aí sobre a natureza do verdadeiro conhecimento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 21. Onde nós temos aí 3 subtópicos dentro desse tópico, né, que é um dom de Deus, crescimento em experiência e alicerce da certeza. Essa primeira seção discute a natureza do verdadeiro conhecimento, que é concebido como um dom de Deus através do seu poder, de acordo com 2 de Pedro 1 e 3, e das suas promessas, conforme 2 de Pedro 1 e 4. Isso faz do crente um participante da natureza divina e o crescimento resultante, conforme 2 de Pedro 1, versículos 5 a 10, prepara-o para uma experiência mais plena do reino celeste por vir, de acordo com 2 de Pedro 1 e 11. O alicerce desse conhecimento não são fábulas inventadas, mas está no testemunho pessoal daqueles que conhecem a Cristo. Pedro cita a transfiguração da qual ele foi testemunha pessoal e ocular, e na revelação das Escrituras que veio através do Espírito Santo. Na segunda divisão, onde fala aí sobre o perigo de abandonar o conhecimento, temos aí 4 subtópicos aí subordinados a esse tópico: a incursão do erro, os exemplos do erro, as atividades do erro e o perigo do erro. Essa segunda seção é uma denúncia profética do erro, cuja entrada na igreja é esperada. Os seus erros, que provocam divisões, têm em comum a negação do senhorio e obra redentora de Cristo e são acompanhados de relaxamento moral e de cobiça, conforme a gente pode observar em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Cita-se um precedente histórico para mostrar como Deus julgou tais perversões no passado. 2 de Pedro 2, 4 a 10, parte A, diz que Deus não poupou os anjos porque eles pecaram, lançando-os no Tártaro, e os antediluvianos, e também os de Sodoma e de Gomorra. 2 de Pedro 2, versículo 10, parte B até o 19, descreve as suas atividades e as premissas falsas de que partiam. Eu separei aqui algumas partes de alguns versículos desse texto aí de 10b até o 19. Desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Consideram prazer entregar-se à devassidão. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne.
seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Em 2 de Pedro 2:21, há uma dura advertência contra a apostasia. O texto diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Na terceira e última divisão aí, né, que fala sobre a esperança no verdadeiro conhecimento. Nós temos aí as três principais divisões, embora aqui no esboço esteja 4, no número 4, a gente está falando das principais divisões. Então, a esperança no verdadeiro conhecimento. Temos aí três subtópicos subordinados a esse tópico: o precedente do passado, a promessa do futuro e a persistência da expectativa. Essa terceira principal seção tem caráter escatológico. A esperança do futuro é a vinda do Senhor. Reside no verdadeiro conhecimento do programa de Deus e na paciência durante a sua execução. Os profetas e apóstolos, dos quais o escritor Pedro se incluía, haviam referido com segurança, de acordo com 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, os zombadores negarão a verdade da vinda do Senhor, conforme citado em 2 de Pedro 3, 3 e 4. O precedente citado mostra que na natureza não prevalece uma uniformidade absoluta e que tem ocorrido castigos catastróficos, como citado em 2 de Pedro capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Assim como aconteceu o castigo pelo dilúvio, Deus castigará os ímpios com fogo. Semelhantemente, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, e a dissolução da ordem existente que se seguirá será o arauto de novos céus e nova terra em que habita a justiça, conforme está em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. A última parte dessa sessão afirma que enquanto estamos aguardando pacientemente, devemos viver de maneira justa e piedosa, conforme 2 de Pedro capítulo 3, versículos 14 até o 18. E por último, nós temos aqui uma breve apreciação da segunda epístola de Pedro. A principal contribuição de 2 de Pedro ao ensino do Novo Testamento é a sua afirmação com relação às Escrituras. Conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, o texto diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então vamos observar aqui essa expressão particular e a expressão interpretação. De particular, o texto grego cita a palavra idias, ou seja, sua própria, pertencendo particularmente a si própria. A palavra interpretação no grego que aparece nesse texto é a palavra epilíceos, explicação ou iluminação. É um aviso de que não há um único texto que possa ser tomado isoladamente ou fora do seu contexto espiritual. Aí o texto continua dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados. Ali a palavra é ferômenoi, que significa arrastados, levados como um navio pela maré, sendo toda a força da sua propulsão utilizada dentro do âmbito mais vasto da irresistível corrente oceânica. Então, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, juntamente com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, mostra que a revelação escrita do Antigo Testamento constitui a revelação do pensamento e vontade de Deus e que, numa era de controvérsia teológica e de declínio moral, constituía o padrão aceito de fé e de prática. Então termina aqui a nossa aula, que Deus possa abençoar cada um de vocês.